Como é que foi que a arte chegou na minha vida? Ela chegou de mansinho, ela chegou bem de mansinho. A criança, normalmente, se ela for estimulada, se ela tiver material, lápis, papel, até na época da alfabetização, ela é regida pelo hemisfério direito do cérebro. Então, ela tem espontaneidade, ela é livre para poder desenhar, para poder colocar no papel traços e aquilo que der na cabeça dela. Então, eu acho que eu fui uma pessoa muito estimulada na minha primeira, segunda infância e existia muito papel, lápis de cor, então eu desenhava muito, né? E normalmente quando a criança chega na fase da alfabetização, ela começa a fazer uso do hemisfério esquerdo, do seu hemisfério esquerdo, porque ela precisa de uma determinada racionalidade para poder fazer aqueles símbolos, né? Que vão ser traduzidos em linguagem, né? Então, as letrinhas do alfabeto, os numerais, e aí então ela passa a fazer uso do hemisfério esquerdo. E o hemisfério esquerdo é um hemisfério muito crítico, né? Muito racional. E aí ele é mais poderoso do que o hemisfério direito. E aí o hemisfério direito fica lá caladinho e aí a gente passa a vida com aquele hemisfério direito caladinho, normalmente, né? Mas em algumas crianças, acidentalmente, ela continua a trabalhar com o hemisfério direito. Então, no meu caso, eu acho que eu nunca deixei de desenhar, eu nunca deixei de desenhar. Então, desde criança, na época das garatujas, depois a gente vai evoluindo e o desenho me acompanhou, me acompanhou. Então, o gosto pelo desenho, a sensação de plenitude que você tem ao desenhar, isso nunca me abandonou, né? Então, eu acho que eu devo isso à minha mãe, porque ela me estimulava muito e eu tinha meus modelos, né? Olhava para tudo que tinha na minha casa e desenhava aquilo. Por exemplo, o fogão, desenhar uma leiteira, desenhar os utensílios todos, né? Então eu fazia isso, eu olhava e desenhava e não deixei de fazer isso, né? E, enfim, eu acho que ela chegou naturalmente, a arte chegou naturalmente, né? Aí depois, mais ou menos, quando eu tinha mais ou menos meus 12 anos, né? Eu ganhei de presente da minha tia Lídia, aquela que fez um livro sobre a fonte platina. Eu ganhei de presente dela tubos de tinta a óleo, né? Acho que ela deve ter percebido que eu gostava muito, né? Então ela trouxe vários tubos de tinta a óleo e pincéis. E aí então eu comecei a mexer com a elaborar a combinação de cores, a elaborar, mexer, fazer a alquimia ali da pintura, né? E comecei a pintar em papelão ou então em folhas de cartolina, que era o que a gente tinha bastante na época, né? Mas aí chegou uma determinada hora que eu comecei a querer pintar na tela, mas eu não tinha tela, né? A gente não tinha, em São João da Boa Vista, você não tinha direito onde comprar, né? Aí eu comecei a pintar no lado oposto do Duratex. Então eu fazia uma base, né, bem caseira e comecei a pintar ali. E de novo buscando elementos que estavam ao meu redor. E uma coisa que tem de forma abundante ao nosso redor é uma paisagem maravilhosa, né? Então a gente tem montanhas, vales, casas, verde, azul. Então, essa paisagem aqui da nossa região é que me estimulou a trabalhar com a pintura, né? Então, eu vejo que
a gente, né, o artista, ele reproduz, né, ele representa determinadas coisas, né? Então, no primeiro momento, eu consegui fazer essa representação. Eu tinha a paisagem, né? Então, a paisagem é que norteou toda a minha vida e é o que eu mais gosto de pintar até hoje, né? Por que 50 anos? Então, 50 anos porque já bem nessa época que eu comecei a fazer essas primeiras experiências com a tinta óleo, eu comecei a criar mesmo, a fazer uns quadrinhos, né, umas pinturas. E a minha mãe, ela imediatamente, ela sempre me estimulou. Minha mãe era uma pessoa muito sensível, era uma poeta, né? Ela me estimulou e ela enquadrava, mandava os meus trabalhos na molduraria e a gente enquadrava esses trabalhos pequenos e colocava na parede, né? E uma determinada época, eu deveria ter meus 14 anos, por aí, com toda certeza, tinha uma festa de quermesse na Igreja do Perpétuo Socorro, que era a nossa freguesia, né, ali. Então, o reitor lá quis fazer uma exposição uma parede expositiva, né, e chamou algumas pessoas, alguns pintores, né. E a minha mãe, atenta, porque ela estava lá, né, organizando, ajudando a organizar, ela imediatamente falou: não, você vai levar teus quadros lá, você vai levar junto com os outros artistas e você vai pôr seus quadros lá, né? Então, eu considero essa primeira exposição um marco da minha vida, porque ela me estimulou a ter coragem de mostrar um trabalho, que não é uma coisa fácil. O artista não tem facilidade de mostrar seus trabalhos, e a minha mãe foi a primeira curadora, se eu for pensar, né? Então, eu considero esse fato, o marco da minha vida artística. A minha vida artística, a gente tem que entender que você faz pinturas para o seu deleite, você faz pinturas para expor, você faz pinturas para vender, você faz pinturas para presentear, né? Ou trabalhos, ou pinturas, ou desenhos, ou esculturas, seja lá qual for a linguagem que você vai adotar. E essas pinturas, esses desenhos, eu fiz para o meu deleite. Claro que teve momentos que eu quis me profissionalizar, entrar para as galerias, né? Mas eu não tive na minha vida um tempo exclusivo para pintura e para arte, né? A minha vida a arte foi compartilhada com coisas importantes, como, por exemplo, a maternagem, como, por exemplo, a minha carreira no Banco do Brasil, que eu fui bancária para poder ter o sustento mesmo garantido, né? Então, mas a arte, ela veio ao lado, né? Então, eu nunca deixei de fazer meus trabalhos, né? Assim, fazendo só uma pincelada do que é a minha vida artística. Então, eu tenho essas fases de início, né? Depois eu tenho momentos mais importantes, né? Porque aí você passa a ter o entendimento, né? Da arte. Nesse primeiro momento que eu acabo de falar, você faz como se diz assim, você passa a explorar os materiais. Aí eu buscava em livros, eu comprava livros, né, de técnicas, como é que você combina as cores, como que você faz uma composição, como que você faz aquele jogo de luz e sombra, né? Principalmente porque eu gostava muito da paisagem, né? Então, esses momentos esse primeiro momento foi
exploração mesmo. Eu não tinha o entendimento da arte, eu não sabia, eu achava que você fazia pintura para decorar, punha lá na parede para decorar. Eu não tinha o entendimento profundo do que era a arte, né? E nesse tempo eu tive contato com algumas pessoas importantes na minha vida. Por exemplo, eu tenho que dizer dos dois grandes incentivadores, né? Um foi meu colega de banco, né, o Ronaldo Noronha, e ele é uma pessoa espetacular, porque ele é um artista maravilhoso, mas ele queria que as outras pessoas também fossem. Então, ele sempre me dava dicas, né? Me falava qual era o caminho que eu tinha que fazer. Da mesma forma, o Marcondes, né? São pessoas que marcaram a minha vida e me estimulando. São pessoas generosas, elas querem que a arte esteja em todo mundo, né? E aí outra pessoa também que me ajudou num primeiro momento foi a Rô Gonçalves. Não posso deixar de dizer dela porque ela me fez reflexões profundas sobre a cor, né? Ela me deu dicas maravilhosas. Então, mas eu ainda também não tinha o completo entendimento do que seria isso, do que seria arte. Aí foi quando eu entrei no ateliê livre de pintura, de desenho, né, aqui em Poços de Caldas, no Instituto Moreira Salles, com a coordenação do Luiz Armando Bagolin. Então foram anos de trabalho ali e praticamente quinzenalmente, às vezes mensalmente, nós tínhamos encontros de desenho de modelo vivo e ele, com todo aquele arsenal de conhecimento que ele tem, de cultura que ele tem, ele foi passando e eu fui ampliando o meu olhar com relação ao sentido da arte, né? Então a arte, ela é praticamente o alimento da nossa alma, ela é essencial, ela é essencial para garantir a nossa humanidade. É isso que eu imagino, né? Então, e o tanto que a arte foi importante na minha vida, porque na hora que você tá na vida, na lida da vida, na pressão do trabalho, na ansiedade pelo futuro dos teus filhos, né? Eu sou uma pessoa que quase pirei nessa situação. Então, se não fosse a arte ao lado, eu não teria tido minimamente um equilíbrio para eu poder levar minha vida, né? Então, tem essa segunda fase que foi a fase do completo entendimento do que é arte, né? Bem, aí eu acho que eu tive a sorte de poder, através das nossas andanças, né? Porque primeiro foi o próprio Banco do Brasil que me proporcionou essas andanças, porque o Geraldo, meu marido, ele foi um funcionário de carreira e nós tínhamos que fazer muitas mudanças de cidade. Então eu tive a oportunidade de conhecer esse Brasil de ponta a ponta, né? E conhecer a diversidade de cultura, e isso tudo foi sendo alimento para os meus trabalhos, né? E também a oportunidade que eu tive de sempre visitar museus, né? Eu acho que a primeira coisa que eu faço, muita gente fala assim, chego numa cidade, eu vou para a igreja, eu vou conhecer a igreja, né? No meu caso, a primeira coisa que eu faço é conhecer o museu que aquela cidade tem, né? E então isso também é imprescindível, é uma fonte de conhecimento incrível, né? Porque é onde você faz a comparação de onde você está, o que eu tenho, que meu trabalho precisa do que agora, né? Então precisa esse tipo de reflexão, ver o que é que todo mundo está fazendo, ver o que o mundo está produzindo, né? Aí as pessoas dizem, a arte morreu, a arte tá morta, né? Aí eu mesmo lembro de ter ido numa palestra de uma professora da USP, a arte morreu e tal, mas não, a arte não morre, né? Ela se transforma, né? As linguagens, elas vão se transformando, né? A gente tem novas ferramentas, né, para poder fazer a nossa relação, a nossa relação com a arte, né? Então, chegou esse momento de o mundo me ensinar, né? Os outros artistas me ensinarem.
Nessas minhas andanças pelo Brasil, a primeira coisa que eu fazia, né, depois de me instalar na cidade, saber onde que estava o supermercado, onde estava a farmácia, onde estava isso, aqui a escola das crianças, adaptar, aí eu já ia de imediato procurar colegas de artes, né, colegas pintores, e já me integrava a eles, né. Então, sempre nas cidades onde eu passei, eu me inscrevi, às vezes, nos salões que tem salão da cidade, salão regional, estadual, e eu sempre estava lá, né? Às vezes ganhando algum prêmio, mas às vezes só expondo, né? Então, eu fiz também esse exercício de participar de salões, tive o privilégio de ganhar alguns prêmios, né? Um deles foi o que rendeu mais frutos, né, na minha vida, que foi o grande prêmio na Daneman, né, na Bahia, quando eu estive lá. E o prêmio foi fazer um curso de escultura na Suíça. Essa experiência foi praticamente a experiência mais valiosa, que fez ainda mais ampliar o meu olhar sobre o que é a arte, né? O que é a arte, né? Lá eu tive a oportunidade de fazer o próprio curso de escultura, né? O fazer artístico, né? Manipular os materiais, né? O bronze, como é que você faz, como é que você queima, né? Transforma ele em líquido, depois foi uma experiência maravilhosa. E também eu tive a oportunidade de estar lá fazendo um curso de gravura em metal, com grandes profissionais, né? Então, os grandes profissionais de lá, da Suíça e do norte da Itália, né? Então, aí também tive a oportunidade de fazer nesse curso de escultura, como é que você engrandece uma escultura, como é que você modela ela pequena e de repente você faz ela monumental, né? Então, acho que tecnicamente eu tive a oportunidade de passar por todas esses conhecimentos, né? Mas o mais importante é fazer, como é que você transforma essa técnica que você busca em material artístico, né? Em material para você se expressar, né? Aí você tem um olhar crítico no mundo, né? Você olha o mundo e você às vezes não gosta daquilo que você está olhando, você provoca em você desconforto. Por exemplo, em mim, o desconforto dessa disparidade social que nós estamos vivendo, para mim isso é um negócio que me deixa profundamente magoada, né? Então você ter uma classe rica, né, que se concentra concentra em poucas pessoas metade das nossas riquezas, né, nesse país, e esse mundo de gente pendurado nas favelas, né? Eu tive a oportunidade de morar em Salvador, muito próxima de favela, tive a oportunidade de trabalhar dentro desses bairros carentes, né? E entrar lá dentro, enxergar aquela realidade e saber que essa realidade, ela não é não são essas pessoas que querem essa realidade, é o sistema que joga essas pessoas numa condição desumana, né? Sobretudo porque o ser humano é um ser infinitamente rico, né, e de inteligência, e de repente você não tem argumentos nem com a sua própria inteligência de sobreviver. Isso para mim me angustia muito, me magoa muito, e praticamente é temática do meu trabalho, né? É temática que você usa essa realidade para você fazer o seu trabalho, né? Então, todo o meu trabalho, com exceção da paisagem, que a paisagem, na hora que você vai fazer uma pintura, um desenho de paisagem, você está trabalhando o teu deleite, né? É a coisa mais gostosa do mundo. Você perde
o tempo, você não sabe quanto tempo você ficou ali desenhando, pintando, né? Então você entra numa outra realidade, né? Com exceção da paisagem, mas todo o meu trabalho, quando envolve o desenho da figura humana, quando ele envolve o desenho, a forma humana, ela é um protesto, ela são pistas para a gente expressar, né, esse desconforto, essa situação, né? Então, fazendo assim, olhar um pouquinho essa linha do tempo, 50 anos, e de fato, 50 anos de trabalho mesmo, nunca deixei de produzir. Eu tenho dentro do meu ateliê toda a minha obra, eu tenho quase 7.000 desenhos, que nesse exercitar, muitos eles têm o caráter mesmo de exercício, né, de fazer o teu traço espontâneo, mas muitos deles são realmente trabalhos que merecem atenção como obra, né? Como obra de arte, né? Porque de tanto você desenhar, alguns deles contém todos os quesitos para dizer isto é uma obra de arte, né? E também dentro do meu ateliê tem todas as minhas pinturas, né? Os meus exercícios de pinturas, da mesma forma que eu disse sobre o desenho, tem também na pintura esse caráter. Então, muitas delas são exercícios, né? Então, você está exercitando a composição, você está exercitando luz e sombra, você está exercitando a combinação de cores, né? Mas nesse exercitar, aí contém algumas obras de pintura que eu considero vamos dizer assim, de altíssimo nível, né? Elas estão comigo, toda essa obra está comigo, né? Como eu tive uma passagem muito intensa no Nordeste, né? A minha vida lá foi mergulhar mesmo na produção nordestina, então eu também tenho estilogravuras que meus amigos, né, me ensinaram. Tive a oportunidade de fazer uma oficina com a Maria Bonomi lá na Paraíba, quando eu estive lá. Então, aqueles conhecimentos que Maria Bonomi passou estão ali contidos também naqueles trabalhos de estilogravura. E depois, os trabalhos em gravura em metal, que foi o resultado do meu curso lá na Suíça, né? Então, e aí, lá na Suíça, o que de mais relevante aconteceu na minha cabeça, né? Foi que eu tive contato com os pensamentos do Joseph Beuys, que é um artista, né, alemão, e que, por coincidência, o meu professor de gravura, Franco, ele tinha tido contato, né, com o próprio Beuys na época. E ele me ensinou, falou sobre a escultura social, porque o Beuys foi um escultor, né, de peças, né? Mas ele criou a história da escultura social, que é a modelagem social. Então a arte, ela faz essa modelagem nas pessoas, né? E que ele dizia que aquela sensação de plenitude que a arte te dá na hora que você está fazendo um trabalho, na hora que você está atuando, na hora que você está... Ela é ampla. Então, essa sensação de plenitude você consegue em outras coisas da tua vida. Por exemplo, vamos bater um bolo, né? Então, fazer... aquilo também é um processo parecido com o processo de fazer uma pintura, né? Mas a escultura social, o artista, ele precisa ir além disso, ele precisa ir além de organizar uma pintura, organizar um objeto artístico, né? Então ele precisa fazer com que
aquilo aquelas pessoas que estão no teu entorno também se beneficiem da arte, né? Então é isso que ele falava sobre a escultura social. Foi quando eu montei meu ateliê em São João e comecei a fazer exposições e nessas exposições nós nos reuníamos nas aberturas das exposições dos artistas, né, para refletir, né, para conversar, para discutir, né, e a gente teve nesse meu ateliê em São João da Boa Vista cerca de mais ou menos, acho que uns 2 anos de trabalho ininterrupto. Então eu levei lá muitos artistas, né, e muitas pessoas passaram por lá e por essas reflexões, né. E nesse momento a gente começa a fazer essa ampliação, né? E o que seria ampliar? Estar com outras pessoas, né? Por exemplo, no meu ateliê, uma pessoa que tá lá muito quietinha, fazendo a sua escultura social, é a Silvia Borges. É uma pessoa que não gosta de se aparecer, mas ela é a pessoa que mais trabalha a qualidade da arte na nossa região. Ela busca, ela faz pesquisas, ela procura artista, ela procura artistas criativos diferentes, e aí ela foi trazendo esses artistas lá no ateliê, ela foi sendo essa curadora do ateliê, e depois nós ampliamos. Tudo é assim, a gente começa e vai ampliando, a escultura social é assim. Quando nós compramos a casa na Fonte Platina, que a gente pensou em comprar para fazer uma casa de final de semana, porque aquele bairro foi o bairro que meu marido nasceu, tinha muita significação para ele, aquele lugar, aí nós resolvemos transportar do meu ateliê para a Fonte Platina. Por quê? Porque lá na Fonte Platina nós temos uma natureza exuberante, nós temos uma tradição, um ambiente muito especial para poder receber a arte, para poder fazer essa fruição, né? Então aí a Silvia continuou trazendo esses artistas, e nós começamos então a ampliar, a trazer música, a trazer o teatro, a trazer a literatura com a pasta literária. Então nós temos ali um ambiente de fruição, né? Então eu acho isso incrível, né? E o tanto que a gente envolve as pessoas, né? Então eu acho que nesses 50 anos de trabalho, é isso, é a minha vida, né, de artes, misturada com a minha vida de mãe, minha vida de esposa, minha vida de bancária, e eu acho que o artista ele tem que ser assim, ele precisa ser assim, né, dar importância para os amigos, dar importância para a família, ter esse cuidado, né, com tudo que está ao teu redor. Eu tive muito cuidado com os meus filhos. Muitas vezes eu acho que nesse exagero de cuidar, a gente também exagera e acaba cometendo erros, mas a gente tem tempo de fazer acertos depois, né? Então, a vida do artista é assim, é sempre essa inquietação. Nos 50 anos foi isso, foi um misto de tudo isso, né? Sentimentos bons, sentimentos ruins, sentimentos de medo, sentimentos de... Tudo isso aconteceu nesses 50 anos. E nos 5 anos, o que aconteceu foi exatamente essa nova fase nesse novo entendimento do que é o artista, né? Essa modelagem social. Então, aí as pessoas, tem amigos que falam, mas você não faz mais nada de pintura, né? Faço sim, eu faço alguns trabalhos, poucos, mas continuo fazendo o exercício do desenho, o exercício da pintura e o exercício da escultura. Mas, para mim, o mais importante é nós fazermos o exercício da escultura social. Aí eu tenho contato, por exemplo, mais imediato com a nossa equipe ali na Boca do Leão.
né? Então vamos dizer, vou dar o exemplo de novo da Silvia. Eu faço uma reflexão com ela, ela já faz comigo e ela já faz um trabalho, isso se traduz em exposição e a exposição será vista por outras pessoas. Aquele trabalho, aquele olhar que aquela pessoa teve naquela exposição, ela já vai levar para a vida dela. Então a arte, ela tem esse impacto. E a arte, na minha opinião, ela serve exatamente para isso, para poder fazer a pessoa mais humana. Ela é necessária. Nós estamos vivendo hoje numa época de desvalorização da cultura e de desvalorização da arte, mas ela é imprescindível. Ela é imprescindível na vida das pessoas. Desde sempre, desde a época de 30 mil anos atrás, quando a gente consegue ver aquela estatuetinha pequenininha, né? Que é o símbolo ela é considerada o primeiro objeto de arte, né? Então, a arte, ela precisa existir na nossa vida, é o que eu penso, né? Então, tomara que eu tenha mais 50 anos para poder continuar nesse mundo de plenitude que é a arte.